mas a sua experiência com Jesus nunca vai ser esquecida. Primeiro eu quero falar de um homem que nos dá uma verdadeira lição, e ele está no capítulo 19 de Lucas, que fala sobre Zaqueu. Lucas 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era esse o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver o que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, 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 desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Querido Deus, amado Pai, Senhor, em nome de Jesus, tudo que o Senhor me falou, papai, eu anotei aqui no caderno, pois um dia eu aprendi que tudo aquilo que o Senhor fala, a gente tem que transmitir com responsabilidade para a tua igreja, Senhor. Então tudo que o Senhor fala, eu coloco aqui nesse caderno, mas tenha liberdade, meu Deus, para fazer o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém? Isso, para você vir pregar sem esposo, é tão interessante, né, irmão? Você pode vir aqui, você prega sem esposo, o Espírito Santo de Deus te usa da mesma forma, mas eu já peguei esse hábito. Eu tenho tanto temor na palavra de Deus que tudo que Ele me fala eu escrevo, para a gente poder estar passando para os irmãos. Irmãos, qual foi o primeiro obstáculo de Zaqueu para ter uma experiência com Jesus? O versículo 3 diz o seguinte: e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O primeiro obstáculo, se Zaqueu fosse olhar para ter uma experiência com Jesus, ele não iria ter este contato com Jesus, porque ele era de pequena estatura. Fazendo estudo dos ossos humanos do povo judeu naquela época, a medida em média de altura que eles tinham era de 1,60 m, e pesava pouco mais de 50 quilos. Eu fiquei pensando: Senhor, mas como que é então o tamanho de Zaqueu? Pois se a tua própria palavra diz que ele era de pequena estatura. Aí eu fiquei imaginando Zaqueu no meio daquela multidão, pequenininho, tentando ver quem era Jesus, e debatia, e olhava e não via, não conseguia. Fiquei pensando: será que Zaqueu era que tamanho? Se Zaqueu fosse olhar pela sua estatura, ele nem iria sair de casa para ver Jesus, para ter experiência com Jesus. Ele já iria colocar dificuldade em ver Jesus, porque muitas das vezes nós estamos achando, procurando, não há dificuldade, nós procuramos dificuldade em ter experiências com Jesus. Nós procuramos dificuldade para vir, conversar, falar com Jesus. Hoje está frio, hoje eu não posso, hoje eu não vou. Nós sempre estamos procurando algo
para não nos aproximar de Jesus. Tem hora que você está orando no seu quarto e você fala: poxa Deus, eu quero tanto ser cheio do Teu Espírito, eu quero ter experiências com o Senhor, mas nós colocamos dificuldade em ter essas experiências com Jesus. Se Zaqueu fosse olhar esse primeiro obstáculo, não teria este contato com Jesus. Mas o que é que Zaqueu faz? O versículo 4 diz o seguinte: e correndo adiante, ou seja, ele largou tudo para trás e correu adiante e subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia passar por ali. A Bíblia deixa bem claro que aquela árvore, o quê? Brava. Uma árvore venenosa. Esse obstáculo, se Zaqueu fosse olhar, ele não iria ter esse contato com Jesus, porque se você vê uma árvore de aloeira, você tem coragem de subir nela? Tem pessoas que só de passar perto da aloeira, ele já empipoca tudo, ele vira aquele. E essa árvore, segundo a Bíblia, era brava, era venenosa. Mas Zaqueu, mesmo pequenininho, com aquela dificuldade, ele viu algo, um obstáculo para ele, viu uma oportunidade para ele ter experiências com Jesus. E ele correu adiante e subiu naquela árvore. Agora você imagina só Zaqueu ali em cima daquela árvore, coçando, esperando por Jesus, dando ferida. E tanto que você consegue dar ferida, não dá? Não pensa você que você vai ter experiência com Jesus se você não tiver marcas da tua busca para ter essa presença de Deus na sua vida. Para você ter uma experiência com Jesus, você vai ter que ter marcas sobre a sua vida para você sempre se lembrar. Porque o dia que você começar a cair, você vai ver: puxa vida, eu passei por isso para sentir a tua presença, eu não posso abrir mão, Senhor. Zaqueu, ele viu aquele obstáculo como uma saída para que ele tivesse essa experiência com Jesus. As pessoas não sabem o que você faz para ter experiência com Jesus. As pessoas não sabem o que você vive para ter experiência com Jesus. As pessoas não sabem o que você abriu mão para ter presença de Jesus na sua vida. Talvez nós vemos aquela pessoa cheia da presença do Espírito Santo, cheia de Deus na vida, mas nós não sabemos o preço que aquela pessoa paga. Nós não sabemos o que é a vida espiritual daquela pessoa para ter um contato com Jesus, para ser íntima de Jesus. Eu imagino aquele povo olhando para Zaqueu, olhando para aquela árvore, olhando para Zaqueu: será que ele vai? Quando viu, ele já estava lá em cima. Quando você faz o inesperável, sabe o que acontece? O versículo 5 diz o seguinte: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Às vezes as pessoas acham que o fato de você ter a presença de Deus meus irmãos, eles não sabem o que você passa, o que você fala com Deus. Eles não sabem o seu íntimo do seu coração para com Deus, com Jesus.
Ele não sabe quantas coisas você abriu mão para ter a presença de Deus na sua vida. O versículo 6 diz assim: e apresentando-se desceu e o recebeu alegre. O segundo e maior de todos, e muitos não conseguem suportar para chegar até Jesus, sabe o que é? Você ficar olhando o que os outros falam e pensam de você. Isso tem impedido você ter experiência com Jesus, a sua timidez dentro da casa de Deus, pensando que os outros estão te olhando e você não se solta na presença de Deus, você não chora, você não se alegra na presença de Deus. Você fica olhando o que as pessoas falam de você. Fulano aprontou a vida inteira e agora está socado dentro da igreja. Fulano fez isso, aquilo, aquilo outro, e agora está escondido dentro da igreja. No próprio Lucas 19:10, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Outro dia eu falei aqui tudo o que eu passei na minha vida, e quando eu me pego aqui pregando a palavra de Deus, falo: Deus, eu sou tão pequeno, não mereço. Tem dia que até é uma luta para a gente estar pregando, porque a gente sabe que a gente é pequeno, que a gente é falho. A responsabilidade que é de falar da palavra de Deus, a gente fala: Deus, pelas misericórdias do Senhor, me fortalece então, porque eu não mereço, eu sou pecador. Mas Jesus, Ele veio para me buscar, me arrancar lá do poço de lamaçal. Jesus veio para te buscar de onde você era pisoteado, humilhado, ferido. Jesus veio buscar aquilo que se havia perdido. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, um cobrador de impostos. Zaqueu trabalhava para o Império Romano. O Império Romano era aqueles que cobravam impostos dos outros. Só que Zaqueu era judeu. Zaqueu era judeu. Isso era estratégia do Império Romano, porque sempre eles escolhiam alguém da província para colocar como o coletor de impostos, para evitar brigas, conflitos. E ele escolheu um judeu para cobrar os impostos. Por isso Zaqueu era chamado de ladrão, traidor, pecador. Zaqueu era uma nova alma chegando para Jesus. Dá para imaginar, irmãos? Aqueles que estavam ali seguindo a Jesus, ao invés de abraçar, a cuidar de Zaqueu, eles começaram a fazer julgamento da vida de Zaqueu. Ei, era uma vida nova vindo para Jesus. O povo era para alegrar e abraçar Zaqueu. Zaqueu, Jesus vai te mudar, Jesus vai te transformar. Era para que o povo está cuidando de Zaqueu. Nós, como igreja de Cristo, temos que cuidar daqueles que chegam à casa de Deus. Talvez nós pensamos que a nossa responsabilidade é somente chegar na casa de Deus e sentar no banquinho e ficar quieto. Não! Nós temos que cuidar, porque se o próprio Jesus cuidava, nós temos que cuidar daqueles que vêm lá de fora, que não conhecem a palavra. Aqueles que não conhecem a palavra, ele está ferido, porque o mundo fere ele. Porque ele não conhece a verdade. Jesus, ele fala no livro de João, capítulo 6, versículo 37, ele diz assim: todo o que o Pai me dá
virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. O próprio Jesus disse isso. Tudo que o Pai me der, virá a mim. E aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Versículo 38 de João, ele diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Essa é a vontade de Deus, que nenhum se perca. Mas um dia você chegou ferido, Jesus colocou pessoas ao seu lado, te ensinando, cuidando de você. Sabe para quê? Para que hoje você cuide daqueles que vêm à casa de Deus. Deus não quer que nenhum se perca. Imagine só, aquele dia que você chegou ferido, machucado, na casa de Deus, se Jesus abrisse mão de você, o que seria de você hoje? Se Jesus não tivesse colocado pessoas ao seu lado para interceder, pedir, para você aconselhar, como nós vamos ter o discipular agora, meu querido, seja um discipulador. Para um dia você chegar diante de Deus, Deus, eu fiz aquilo que o Senhor pediu, eu cuidei, Senhor. Seja um discipulador. Pega uma criança, pastor, eu não conheço nada da palavra, mas eu aceitei a Jesus. Pega uma pessoa ali do seu lado, uma pessoa que o Espírito Santo te mostrar, e começa a cuidar dela. Começa a ensinar ela, até ela começar a andar com seus próprios pés. Depois ela vai começar a ensinar os outros a andarem. Jesus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Zaqueu só conseguiu passar por todos os obstáculos porque ele saiu de casa com um objetivo. Ele saiu com o objetivo de ver quem era Jesus, ou seja, conhecer a Jesus. Aquele povo seguia Jesus, mas eles não conheciam a Jesus. Se eles conhecessem Jesus, ele ia falar: Zaqueu, parabéns, Zaqueu, está na hora de você arrepender de todos os seus pecados, o mestre está aí, vamos caminhar ao lado dele. Não, eles começaram a julgar a Zaqueu. Um outro homem na Bíblia que nós vamos falar é Bartimeu. Ele está no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, falando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha a vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.
Irmãos, qual foi o primeiro obstáculo que Bartimeu enfrentou para ter a experiência com Jesus? O versículo 46 diz que Bartimeu era o quê? Cego. O primeiro obstáculo para ele ter a experiência com Jesus, a Bíblia fala que ele era cego. Mas olha o versículo 47, e ouvindo, ele era cego, o que ele fez? Ele usou o ouvido, ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Primeiro, ele usou algo muito interessante, ele ouviu. Romanos 10:17 diz que de a sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Bartimeu não podia enxergar, mas ele abriu os ouvidos para ouvir Jesus. Tem muitos que seguem a Jesus há muito tempo, mas não adianta, sabe por quê, meu querido? Não ouve Jesus. O que Jesus está sempre me ensinando, ele não dá ouvido para aquilo. O Evangelho, ele tem que ter mudança de vida. O Evangelho, ele tem que ter mudança de atitude. O Evangelho, ele tem que ter mudança de caráter. Nós estávamos orando lá no monte, sexta-feira, eu não pude deixar de ouvir um irmão orando naquele fervor, e ele agradecendo ao Senhor. Deus, Senhor Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Olha, a partir daquele dia eu já não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, o Senhor me libertou, eu não faço mais aquilo, nem aquilo outro. Depois que eu tive a experiência com o Senhor, foi tudo transformado na minha vida. Isso é Evangelho. Transformação. Transformação de caráter, de atitude, de vida. Se não houver isso, não tem Evangelho. O Evangelho não está sendo pregado no coração dessa pessoa. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, uma nova criatura você é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo na sua vida. Tem que ser diferente quando você conhece a Cristo. Nós não podemos viver na mesma vidinha medíocre que nós vivíamos lá atrás. Quando nós conhecemos a Jesus, tem que ter mudança, meu irmão. Porque a vontade de Cristo é que nós partimos daqui para um lugar melhor do que esse. Como nós iremos chegar num lugar perfeito, num lugar que Deus quer, num lugar que Jesus quer nos ver, se nós não consertamos aqui? Quando Bartimeu ouviu a Jesus, sabe o que aconteceu? Você lembra quando você aceitou Jesus pela primeira vez? Que você ouviu Jesus e você sentiu Jesus entrando dentro de você, a palavra entrando dentro de você. Você se lembra o seu primeiro amor? Você lembra quando Jesus te tocou e você foi transformado naquele momento? E você foi cheio do Espírito Santo de Deus? Nós ouvimos a Jesus, então vem o primeiro amor. Quando vem o primeiro amor, o que acontece? O nosso clamor é um clamor com intimidade. Muitas experiências com o Senhor vêm através do primeiro amor. Quando ele ouviu a Jesus, o versículo 47 diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor.
ninguém havia chamado Jesus de filho de Davi, e ele foi com tanta intimidade para cima de Jesus e disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Aquele clamor, ele saiu de dentro do coração, ele saiu cheio de chama, de fogo, saiu e ele soltou na direção de todos que estavam ouvindo, na direção de Jesus. Ele gritou com intimidade. Mas quando você tem experiência com Deus, tem intimidade com Deus, sabe o que acontece, meu querido? O versículo 48 diz assim: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu querido, quando você tem essa experiência com Jesus, que você tem essa intimidade com Jesus, você sabia que isso incomoda? O seu jeito de clamar a Jesus, o seu jeito de clamar a Deus é diferente. E aquelas que não têm o Espírito Santo de Deus começam a ficar incomodados. Eles começaram a repreender a Bartimeu para que ele se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49 diz assim: e Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem um ânimo, levanta que ele te chama. Olha o versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Bartimeu lançou mão de tudo que ele tinha, aquela capa. Aquela capa era a única coisa que ele tinha. Aquela capa protegia ele da noite de frio. Dormia na rua, ele vivia pedindo esmola. Aquela capa protegia ele do sereno, da madrugada, da chuva, do sol. Mas quando ele viu a oportunidade de ter a experiência com Jesus, ele não pensou duas vezes, ele jogou aquela capa fora e foi ter com Jesus. Só que o que me chama a atenção é que antes de Bartimeu ter lançado sua capa, ele fez algo que verdadeiramente o libertou. Ele ouviu a Jesus. Jesus é a palavra. A palavra é que liberta. Tem muitas coisas dentro de nós que nos impede de ter experiências com Deus e nos leva à ruína, à destruição. Você sabia, meu querido? Tem coisas dentro de nós que mesmo, até mesmo de nos impedir de ter experiência, contato com Jesus, ainda nos destrói. Bartimeu, antes dele lançar a mão daquela capa, ele ouviu, a palavra entrou dentro dele e ele foi transformado por dentro e ele aceitou a Jesus. Provérbios 16, 18 diz o seguinte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O que é altivez do espírito? É o comportamento ganancioso e arrogante ou de soberba dos indivíduos que, de acordo com Deus, estão em direção à ruína e à destruição. Isso vai te levar à destruição, à ruína, à arrogância, à soberba. Eu orei muito tempo com um tio
privilégio de estar junto com o pastor Alvim, certas vezes orando. E uma das orações que me chamou a atenção foi isso. Ele falava: Senhor, arranca de dentro de mim toda soberba. Eu falava: Senhor, de mim também. Eu achei tão bonito ele orando naquele dia. E eu comecei a pedir a Deus para arrancar a soberba, a ganância, tudo aquilo que me impede de ter experiências com Jesus e pode me levar à ruína, à destruição. O versículo 51 diz assim, já partindo para o final, diz o seguinte: Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Versículo 52, e Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. E olha só o final: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Tem muitas pessoas, meu querido, que seguem a Jesus pelo caminho. E tem muitas pessoas que não seguem a Jesus pelo caminho porque enxergam fisicamente e não espiritualmente. Enquanto as escamas não caírem dos nossos olhos, nós não vamos conseguir enxergar espiritualmente. Nós não vamos conseguir seguir a Jesus pelo caminho. Talvez nós podemos ficar anos e anos na igreja, mas se nós não fizermos igual Bartimeu, de nada vai adiantar. Bartimeu, ele era cego fisicamente, mas ele prestou os ouvidos para ouvir a Jesus. A palavra entrou em Bartimeu e ele foi sarado, ele foi curado, ele foi transformado. As escamas dos olhos também dele naquele momento caíram por terra e ele foi cheio da graça de Deus. Enquanto nós não arrancarmos essas escamas, nós não vamos conseguir seguir a Jesus pelo caminho. Jesus é o único caminho que nos conduzirá à vida eterna. O único caminho que nos levará à vida eterna chama Jesus Cristo de Nazaré. Pois o próprio diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Assim diz o Senhor Jesus. Enquanto nós não emprestarmos os ouvidos para ouvir a palavra que é Jesus, mas colocar em prática a palavra, porque só ouvir não basta. Nós temos que ouvir e deixar a palavra entrar e soltar a palavra para fora para aqueles que nos ouvem, para que o reino de Deus possa estar acrescentando cada dia mais. Amém, povo de Deus? Amém. Glória a Deus. Então, tenha experiências com Jesus. O primeiro passo para você ter experiência com Jesus é ouve a palavra, ouve a Jesus, coloque em prática tudo aquilo que você aprender, que está neste livro sagrado. Amém? Quando alguém estiver aqui pregando, fica atento naquilo que o Senhor tem para dizer. Tudo que os pregadores falam aqui, meu querido, nada volta vazio. Tudo é preparação de Deus, tudo é preparação do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.